Uma boa tarde desse domingo, 5 de março de 2023. Após o período de carnaval, retomo as análises de conjuntura. E nessas breves reflexões de hoje sobre a nossa conjuntura, gostaria de apontar os seguintes itens. A avaliação do governo após 2 meses, a retomada do controle social, e o debate em torno da autonomia do Banco Central. Há muitas mais coisas, mas vou ter que me limitar a estes 3 pontos. Uma primeira avaliação do governo é feita, usualmente, depois de passar os 100 dias iniciais do mandato. No entanto, a Atlas Intel já fez sua primeira pesquisa de opinião no começo de janeiro, na semana que se seguiu à tentativa do golpe no dia 8 de janeiro. Praticamente o percentual de aprovação era parecido com a porcentagem de votos que o presidente recebeu no final de outubro. Passados 2 meses de governo e 1 mês de funcionamento do novo Congresso, os índices de aprovação se mantêm no mesmo patamar. 51% é a desaprovação, 51% é a aprovação e a desaprovação atingiu os 36% conforme a Carta Capital. Notável é que a aprovação é maior entre os jovens de 18 a 24 anos, que é de 58%. O presidente anterior, após as primeiras medidas, teve índices parecidos, embora suas primeiras medidas e promessas eram justamente o contrário. Pelo decreto 870, Bolsonaro extinguiu dezenas de instâncias que garantiam a participação e controle social sobre as políticas públicas. E Lula as retomou. O site, outras palavras, alerta que, eu cito, o neoliberalismo e o fisiologismo são como uma quadrilha que age de forma combinada para manter o governo em cativeiro e exige sempre mais. Paradigmático foi a reinstalação no último dia do mês de fevereiro, do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, canetado por Bolsonaro no primeiro dia de seu mandato. A posse do Conselho aconteceu em grande estilo, com a presença de cerca de 20 ministros, muitos parlamentares e uma ampla audiência popular. Lula fez questão de pessoalmente participar da posse. O Conselho funciona nos anexos do Palácio do Planalto, testemunhando que, mais uma vez, para o presidente, o combate à fome e à desnutrição será prioridade de seu governo. Na reunião do Conselho que se seguiu logo após a posse, 3 assuntos se destacaram. A preocupação com a situação dos Yanomami em Roraima e Amazônia. Várias secretarias e responsáveis dos principais ministérios envolvidos apresentaram as ações em curso. O segundo item foi a retomada do Pacto contra a Fome. Novamente, os ministérios foram apresentar uma minuta de suas ações propostas e os conselheiros nacionais, junto com a comissão de presidentes dos conselhos estaduais do CPCE, tiveram oportunidade de contribuir com sugestões e propostas. O Conselho conta com representação de organizações de âmbito nacional e dos presidentes dos conselhos de todos os estados, uns 18 já presentes nesta primeira reunião. O terceiro item que mereceu destaque, foi a convocação da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o final deste ano.
Na mesma semana, o presidente Lula lançou o novo programa Bolsa Família, um dos carros-chefes de sua política de combate à fome, como aumento considerável dos valores a serem repassados para as famílias. R$600 para cada família cadastrada por mês, acréscimos de R$150 para até 2 filhos ou filhas entre 0 e 6 anos, R$50 para até 2 filhos ou filhas entre 7 e 18 anos, e acréscimo de R$50 para mulheres grávidas. Há muitas outras proposições no pacto contra a fome, que oportunamente, quando ele for aprovado, analisaremos. Constam entre estas medidas a compra direta de produção de agricultores familiares, um programa de ajuda a pessoas endividadas, políticas de valorização do salário mínimo e de garantia de salários iguais a mulheres que exerçam as mesmas funções do que os homens. A Lei 8.142 de 1990 obriga municípios, estados, Distrito Federal e a União a ter um Conselho de Saúde. Também estes devem ser fortalecidos a partir de agora. A convocação da Conferência Nacional de Saúde e da Conferência de Saúde Mental são sinais de que Lula pretende reforçar a participação social, tanto na formulação de políticas quanto no seu controle e fiscalização. Conferências em outras áreas e conselhos, comitês e instâncias de participação serão retomadas, garantindo e avançando em estruturas democráticas que ultrapassam a claramente desgastada representação parlamentar. Assunto que dominou os debates sobre a economia nas últimas semanas trata dos juros e da autonomia do Banco Central. O Banco Central é um instrumento importante para o equilíbrio econômico de um país. Foi criado em 1964 pela Lei 4.595, como uma autarquia federal, com o objetivo de regular as relações comerciais do país. Suas principais funções são regulamentar instituições financeiras e políticas monetárias, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, assegurar a estabilidade de preços e o poder de compra da moeda nacional, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, controlar a inflação e os juros e fomentar o pleno emprego. Dois assuntos relacionados estão no centro do debate. O primeiro é a autonomia do Banco Central e o segundo é a definição da taxa Selic, consequentemente, dos juros a serem praticados. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É um sistema administrado pelo Banco Central, em que são negociados títulos públicos federais. A taxa média registrada nas operações feitas diariamente nesse sistema equivale à taxa Selic. Essa taxa refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam os títulos públicos federais como garantia. Os juros no Brasil são, incompreensivelmente, dos mais altos do mundo. Ou compreensivelmente, porque quem define o valor dos juros são os banqueiros. A autonomia do Banco Central, determinada por lei em 2021, pela Lei Complementar 179, de 24 de fevereiro de 2021, e o principal argumento utilizado
é a desvinculação do ciclo monetário, ou da política monetária, do ciclo político partidário. Para isso, determinou mandatos fixos para presidente e diretores. O mandato do seu presidente inicia no dia 1º de janeiro do 3º ano de mandato do presidente da República, após a aprovação de seu nome pelo Senado. Lula, portanto, fica refém do presidente do Bacen, do Banco Central, Roberto Campos Neto, até janeiro de 2025. Esta semana, Lula retomou as críticas à gestão do banco, que iniciou no começo de seu mandato, e que diz respeito principalmente à alta dos juros. Uma lei básica da economia diz que quanto maior a demanda de um produto, maior será o seu preço. Diminuindo a oferta, os produtos no mercado, os preços tendem a subir, porque o consumidor seria mais disponível para pagar mais. Essa lei é usada pelo Banco Central para combater a inflação, ou seja, menos dinheiro em circulação significa que as pessoas vão comprar menos e, consequentemente, os preços serão mais baixos. Com a distribuição de mais dinheiro, por exemplo, do Bolsa Família, aumentando o salário mínimo e outras políticas, Lula pretende garantir mais poder de compra. Contraria, portanto, os objetivos do Banco Central, que aumenta juros para dificultar o acesso a dinheiro, especialmente por empresários que querem implementar sua produção. Não terão acesso a empréstimos baratos e, em consequência disso, irão diminuir sua atividade produtiva e seus empregados. Desemprego será a consequência. Aumentar os juros e garantir por cima ganhos para os ricos investidores. Os parasitas da economia que nada produzem, não precisam trabalhar, só especulam com seu dinheiro colocado em banco, através de compra de títulos do governo, por exemplo, garantem altos ganhos. Essa dicotomia entre os interesses dos especuladores e os de um governo que quer uma atividade econômica intensa e crescente, dominará pelo menos por 2 anos ainda o quadro político brasileiro. A autonomia do Banco Central do Brasil nada mais é do que seu vínculo e seu controle pelo sistema bancário internacional. Roberto Campos Neto fez carreira em bancos privados, entre estes o Banco Bozano Simonsen e o Banco Santander. Não é sem significado que o seu pai, Roberto Campos, foi chamado de Bob Fields. Bob, de Roberto, Fields é a tradução de Campos, em inglês. E ele foi ministro de Planejamento durante a ditadura militar, quando o governo era aliado direto dos Estados Unidos. Vivendo e estudando muito tempo nos Estados Unidos, pai e filho definem suas atuações bancárias e políticas no Brasil de olho nos interesses e nas orientações do tio Sam. Do tio Sam e os Estados Unidos, né? Que a gestão do Banco Central não parece ser dos melhores, mostra seu resultado negativo em 2022. Um déficit